Nina Silva. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira e sobre como eu construí e venho construindo um trabalho em cima de uma comunidade, criando oportunidades a partir de uma desigualdade, ok? Tenho 17 anos de carreira na área de tecnologia, iniciei na tecnologia como uma estagiária e nesses 17 anos eu consegui adentrar um pouquinho, como a gente chama de hackear o sistema, ok? Deixa eu passar aqui, só para vocês entenderem. Tá vendo essa pessoa sofrida? Cadê? Essa pessoa aqui sofrida, de vermelho aqui no canto da tela? Então, Nina Silva. Nina Silva, na sua primeira implementação SAP. O SAP é um sistema de enterprise. E dentro desse sistema eu não tinha a mínima noção do que se tratava. Por quê? Porque eu fazia administração na época. Mas falaram assim, Nina, a gente tem uma oportunidade de efetivação para ti e a gente quer você no nosso time. E eu achava que, não, eles querem que eu continue como estagiária e querem que eu continue como mão de obra escrava, né? Que é assim, quando a gente é estagiário, a gente pensa. Só que na época eu tinha um namorado chamado Jefferson, que uma pessoa falou, você sempre fala desse namorado, mas você nunca fala o nome desse ex que te ajudou a entrar na tecnologia. Então, o Jefferson na época... Gente, todo mundo vai assistir o moço, né? Mas tudo bem, não tem problema não. O Jefferson na época virou para mim e falou, Nina, esse negócio de SAP dá muito dinheiro. E foi a palavrinha que tocou meu coração. Né? Tem sempre uma palavrinha que toca o nosso coração mais fundo, foi a palavra dinheiro, porque nascida e criada no Jardim Catarina, a maior favela plana da América Latina na época, isso em 1982, e é nessa hora que eu falo, né, que as pessoas ficam um pouco impactadas com a minha idade, mas eu não tinha a mínima noção do que uma pessoa nascida em periferia, uma pessoa preta poderia pensar em galgar espaços na área de tecnologia. E esse era o time da minha primeira implementação. Depois desse time, já corremos aí mais ou menos mais de 100 implementações nesses 17 anos de carreira. E as pessoas me perguntam, mas como que o nome da Nina Silva foi parar na Wikipédia? E eu adoro essa frase que tem em relação à neutralidade, tá vendo? A neutralidade deste artigo foi questionada conforme razões apontadas na página de discussão. Aí não tem nada na página, tá? Por quê? Aí eu fui questionar por que tinham colocado e falado que tinha muito elogio na minha página. Então tá bom, né, gente? Tá ótimo. A gente pode conviver com isso. Sou sócia fundadora do movimento Black Money, que é um movimento de aglutinação e de empoderamento da comunidade negra a partir de autonomia e independência dessa comunidade por seus próprios meios. E aí, quando a gente fala do movimento Black Money, a gente não fala apenas de um nicho. Né? As pessoas falam muito dessa questão. Ah, Nina, vocês estão segmentando, vocês estão separando. Como é que é isso? Eu vou explicar para vocês que a gente não está falando de nicho. Essa é a minha timeline. Eu gosto de mostrar a timeline porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas carreiras ditas de sucesso, né? E aí a gente põe o sucesso aí muito entre aspas, são carreiras de projeção. Mas a gente esquece que a gente é empreendedor, empreendedora também dentro das empresas que nós trabalhamos. Nós também podemos ser intraempreendedores. E quando a gente é intraempreendedor, a gente pivota, né? A gente vai pivotando dentro da nossa própria carreira. Eu iniciei como consultora ali, 2002 eu era trainee na empresa, na multinacional que eu falei. 2003 eu virei consultora depois de 1 ano estudando um sistema onde eu imprimi o help desse sistema e depois do horário eu ficava cada dia fazendo 2 páginas de todo o código que estava naquele manual. Depois de 1 ano me contrataram como consultora júnior daquela implementação. E aí eu costumo dizer que foram, de 2003 a 2007, foram os anos da minha especialização. Eu corri para tirar certificações internacionais, eu corri para mostrar que a cara preta que estava ali, né, atendendo e implementando, sim, era detentora daqueles conhecimentos. Muitas vezes era muito mais questionável o porquê que eu estava ali do que necessariamente o trabalho que eu estava realizando. Então, dentro desses 5 anos, eu só
sabia pensar em que número que eu ia entregar para a empresa que eu trabalhava. Eles queriam 1 milhão de save, eu vou entregar 2 milhões de save. Eles querem 5 milhões de save, eu vou entregar 10 milhões de save. E isso que eu fiz durante esses 5 anos. Até que em 2007, quando eu tinha a maior nota, isso na Petrobras, de atendimento ao cliente, eu fui chamada para poder falar sobre por que eu tinha pedido férias. E eu tinha pedido férias, eu tinha férias para gozar, mas principalmente porque eu tinha sido chamada para um curso de diáspora africana da Universidade do Texas. E eu queria aproveitar aquela oportunidade, porque eu sempre fui aquela criança que não me atentava a apenas uma área. Eu sempre gostei de escrever, eu era muito boa de matemática, era muito boa de literatura, era muito boa de esporte. E as pessoas não entendiam, porque viviam num binarismo da década de 80, da década de 90, onde ou você é bom de humanas, ou você é bom de exatas. Onde você é enquadrado em trabalhos artesanais ou esportes, ou você vai ser um cientista, uma cientista. E foi essa década, né, da Xuxa, né, gente? Porque quando a gente pensa na década de 80, tem muita gente novinha aqui, mas quando a gente pensa na década de 80, é um negócio, né, encalacrado, do quem quer pão, aquele monte de café da manhã que você nunca vai ter na mesa do café da manhã, né, aquela coisa de querer ser paquita, que a pessoa não estava tendo, né, não estava tendo a questão de ser paquita, você compartilha, né, da minha questão. E era realmente a década de onde você tinha que se enquadrar num papel. Você tinha que se enquadrar numa task. Hoje a gente fala muito de multitask, de pluralidade, de termos diversos soft skills, hard skills, mas a gente esquece que nós somos frutos de uma geração que diminuiu pessoas que eram plurais, que limitou crianças que sim, queriam tudo, a todo momento, e quando falavam, não, você precisa de foco. E era uma coisa que eu escutava. E de 2003 a 2008 foi esse ano. Mas quando eu fui chamada para esse curso, e eu fiz esse curso durante as minhas férias, eu voltei de férias, mesmo com a maior nota da área, e a coordenadora da área me chamou e falou, Nina, eu acho que você não tem, assim, um perfil, digamos, de executiva. Aí eu questionei o que seria um perfil de executivo. Ela, não, você assim, você podia trabalhar com o terceiro setor. E aí eu me deparei mais uma vez com as pessoas tentando me colocar dentro de uma caixinha. Tentando determinar o porquê de eu estar ali. Por que eu precisava estar ali. Mas eu vou passar mais um pouquinho, só para a gente entender que quando a gente fala hoje estamos num momento diferente, Nina. Não é mais a década de 90, não é mais o início dos anos 2000. Estamos na transformação digital. Estamos na revolução 4.0. E o que importa hoje é você deter conhecimento. Sério. Nós temos cerca de 40% de pessoas no Brasil fora da internet. Como é que a gente fala de virtualização? Como é que a gente fala de digitalização, de acessibilidade digital, se a gente fala de um norte e nordeste que não está conectado? Como que a gente fala que os empregos acabarão? Até 2025, nós teremos 1/4 dos empregos, né, das profissões que existem hoje acabarão, não serão robotizadas, automatizadas. Como que a gente fala isso se a gente não entende a realidade de quem está no norte e nordeste do país onde a gente vive? O que essas pessoas estão falando? E aí a gente faz um contraponto com o continente africano, e eu faço esse contraponto porque nós somos um país de dimensões continentais e temos, sim, um resgate e uma origem africana muito forte. Quer quem queira, quem quer não queira, está posto, nós temos. Então, quando eu faço esse comparativo, é ver que 75% até 75% de África está fora da internet. E, mesmo assim, nós temos países como dentro da Etiópia, como nós temos países como em Ruanda, que tem crescido numa velocidade luz,
e que tem similaridades e diferenciais dentro desse continente africano. Então, a gente precisa também entender esse Brasil continental com similaridades e diferenças para daí a gente poder tentar galgar oportunidades. E aí, quando a gente fala, né, dessa tecnologia, quando a gente fala dessa conexão de pessoas diferentes e similares ao mesmo tempo, de um país similar e muito diferente ao mesmo tempo, a gente fala de representatividade. Representatividade para ação. Dentro da tecnologia hoje, nós temos um conceito que está aí muito junto com os temas que nós temos hoje aqui no evento, que é empreendedorismo, apreendedorismo, né, como chamaram essa trilha, com a conexão de criar oportunidades e possibilidades para os nossos negócios e carreiras. Porque hoje a questão do empreender não está apenas ligado a você ter um negócio próprio ou você ter uma empresa própria. Você pode ser um intraempreendedor a partir da sua carreira. Quando a gente pensa nesse país plural, quando a gente pensa nesse país de diferentes oportunidades, a gente pensa em representatividade. E essa representatividade, ela é conectada diretamente a uma palavrinha bem bonita chamada propósito, que hoje é usada e rifada como qualquer coisa, né? Se você entrar no LinkedIn hoje e joga propósito, tudo é propósito. Ah, eu fui ali levar uma cesta básica lá no Capão Redondo, porque o meu propósito é ajudar as pessoas. Ah, porque eu estou aqui no grupo de afinidade, porque sim, o grupo de afinidade da minha empresa, onde pessoas pretas, né, falam de oportunidades, onde pessoas LGBT+, falam de... Porque o meu propósito é alavancar a carreira de outras pessoas. Será? Né? A gente questiona muito como que propósito ele pode mobilizar para a ação, que pode movimentar uma comunidade como um todo. Um propósito único nada mais é do que objetivo de vida. Não é filosofia para a empresa. O teu objetivo e filosofia de vida não é simplesmente a base de um empreendimento. Precisa mais. Precisa de uma cara ou de várias carinhas. Precisa de uma marca. E hoje, cada vez mais, pessoas estão por trás dessas marcas. Quando a gente vê, né, essa pessoa aqui, que eu não preciso falar o nome, nem preciso falar a marca que ele representa, tem gente que não sabe nem que ele morreu. Tem gente que não sabe. Porque é tão vivo e presente dentro da marca que as pessoas ainda vinculam. E é esse o propósito. Quando a marca, a pessoa se sobressai a partir daquilo, porque há uma verdade, há uma conexão entre, aí sim, a filosofia de vida daquela pessoa com o propósito daquela empresa, com o propósito daquele produto, porque a gente pode estar falando de produto também. Então, quando você ouvia o Steve Jobs falando, ele não era empreendedor de palco, ele não era a melhor pessoa a captar a atenção num palco. Ele não, tipo, me botaram depois do comediante, né? Me fudi. Me fudi de verde e rosa, como a gente fala no Rio de Janeiro. Por quê? O Steve Jobs não era essa pessoa que arrancava risos e arrancava uma emoção, mas ele trazia uma verdade por trás do que ele fazia. Ninguém duvida que ele trabalhou a vida inteira para dar o melhor sistema operacional a partir de um software, a partir de um sistema, a partir de uma plataforma, porque existem vários produtos atrás dessa figura. E aí, quando a gente fala, aquela que não está nem vendo qual slide que está correndo, quando a gente fala dessa figura que se conecta com si mesmo, com a sua filosofia e com o propósito da empresa, essa figura ela se engaja. Essas figuras engajam. Essas figuras movem para a mensagem que a empresa quer passar. Quando a Apple bota o Apple, iPod, iPhone, ela quer colocar com que o usuário se sinta dentro
da própria empresa. Porque aí ele conecta a sua própria filosofia de vida com a filosofia do Steve Jobs, com o propósito e objetivo da Apple. E é aí que a gente consegue mobilizar a partir da tecnologia. É aí que a gente começa a mobilizar a partir da tal transformação digital. Quando a gente mobiliza não só automatização, robotização e etc. Quando a gente mobiliza talentos, quando a gente mobiliza vontades, quando a gente mobiliza necessidades. E aí sim, muitas vezes o detentor do Apple, não que ele queira o melhor sistema operacional, ele quer se sentir pertencente a uma comunidade que tem a melhor tecnologia nas suas mãos. Não necessariamente ele precisa daquela melhor tecnologia na mão dele. E até mesmo quando a Apple começa a ficar desbancada ou começa a criar concorrência com ela, ele não questiona se o Xiaomi ou qualquer que seja o Android tem as mesmas funcionalidades. Ele quer um iPhone. Ele vai entrar na fila do iPhone de madrugada para pegar a nova versão. E isso é porque o iPhone, porque sou eu, porque é aquilo que me move por algum motivo e me conecta àquela marca. E que muitas vezes tem uma cara por trás. Porque existe verdade naquele rosto e existe verdade naquele propósito da empresa. E aí, quando a gente pensa nesse rosto aqui, né, fazendo contraponto com o outro rosto colocado, e aí a gente vai pensar em verdade. Não adianta querer criar um mundo mágico que vai mover pessoas, porque as pessoas têm a necessidade hoje de querer entender mais sobre investimentos, de querer entender mais como podem se educar financeiramente, de querer entender mais como podem alavancar, né, os seus resultados. Se você não tem verdade. Quando você cria uma ficção para mover as pessoas, quando a tua filosofia de vida, junto com o propósito da empresa, não condiz com a mensagem que você quer passar, né? E aí você se vira nos 30. Tudo bem que são só 9 milhões, apenas 9 milhões, que Betina faz 1 milhão assim, né? Respirando, então 9 milhões para ela não é nada. Mas aí a consequência ela vem. Nesse mundo conectado, mas não conectado para todos, né, a consequência ela vem. A falta de verdade na sua postura, na sua fala e nas suas ações hoje, vida pessoal e vida profissional, estão sim atreladas porque é uma só vida. Cada vez mais, essa revolução que nós vivemos, as revoluções dentro da Revolução 4.0, ela é muito mais humana do que tecnológica. Ela precisa muito mais de verdade, de propósito e de ações do que de robôs ou betinas dando mau exemplo para as pessoas. Né? E aí, quando, né, você fala dessa necessidade de ser referência na sua área, você tem que dominar aquilo, você tem que ter uma verdade sobre aquilo. Senão você simplesmente vira conteudista de LinkedIn. Que é o que mais tem hoje, né? Daqui é a questão do... Tenha uma necessidade de falar sobre tudo. Estamos na era da tecnologia, então eu vou falar sobre tecnologia. Bom, eu gosto de botânica, eu gosto de biologia, e aí? Ok, existe a biotech, vamos falar de farmaco a partir da genética. Pô, bacana. Então, busque sobre isso, se especialize sobre isso, mas não dê pitaco e peça followers ou compartilhamentos a partir daquilo que você não vivencia, a partir daquilo que você não sabe, a partir daquilo que você não tem o que compartilhar. Isso não quer dizer que você não possa buscar, certo? E aí, quando a gente fala dessa falta de verdade, quando a gente fala dessa falta de conectividade com o propósito da empresa, com o que a empresa quer buscar, e também com o que o público está querendo comunicar, a gente começa a esbarrar em algo na tecnologia hoje que é essencial,
que é a gente ter ouvidos ativos para escutar todos os propósitos, para escutar todas as filosofias, todas essas diferenças. Lembra do Brasil? Lembra de África? Todas essas diferenças para se conectar a partir das similaridades. Essas aqui são duas campanhas de duas empresas grandes de 2018, do 8 de março. Tá? Do meu lado direito, o McDonald's teve uma linda ideia. Se liga na ideia do McDonald's no 8 de março, no Dia da Mulher. Você acha que realmente nós não damos oportunidades para as mulheres? Nós aqui no McDonald's, nós damos oportunidades para as mulheres. Nós aqui no McDonald's temos uma força ativa no âmbito feminino. Por isso, vamos mostrar que as mulheres são capazes de trabalhar sozinhas no 8 de março. Vamos dar folga para todos os homens e vamos botar a mulherada para trabalhar no 8 de março. Que verdade que existe nessa comunicação. Vocês acreditam que mulheres estavam nesse plano de marketing, nesse plano de publicidade, quando isso foi batido o martelo? Vocês acham que existiam mulheres com voz? Porque não é só estar, né, ter a possibilidade de estar ali escutando a merda que teu chefe está falando, mas ter a possibilidade de levantar a mãozinha. Eu acho que não é legal essa ideia, acho que não vai cair bem, não vai digerir bem. Mas não, quando a gente não insere quem realmente sente a dor, quem realmente sente a necessidade, quem realmente está engajado por aquilo, a gente faz fake news, né? Como ultimamente anda super popular aqui no nosso país. Na campanha da Zorba, 2018 também, 8 de março, a gente completamente desmerece e desqualifica o público LGBTI+. A partir do momento em que, na cabeça, sei lá de quem, homem gosta de calcinha, né? E mulher gosta de cueca. E aí você escolhe dialogar apenas com um público e desmerece completamente e se afasta de todo um outro público. Você tenta fazer um trabalho de inclusão de gênero e você erra feio, porque existem mulheres totalmente empáticas à causa LGBTI+, que vão falar, véi, tu tá falando merda, velho. Tu tá falando merda. Então, quando não há verdade, a gente não pode vivenciar aquilo. Quando não há a necessidade ou o propósito, ou não está conectado com a nossa filosofia, a gente não tem como vivenciar aquilo. E muito menos conectar com esse público. Por quê? Porque a gente está cada vez mais conectado, porque a gente está cada vez mais intencional naquilo que a gente faz. Essa campanha aqui da Personal é de 2017. E aí, né, a gente pensa que não pode piorar. Se o negócio tá ruim, não pode piorar. Não tem como piorar. Não, que isso? Impressão tua. E aí você pensa que uma empresa querendo comunicar sei lá o quê, talvez eu acho que o problema não quer ver a merda, a cor do cocô. Eu não sei qual era a ideia. Né? Para você fazer um papel higiênico preto, eu quero ver, gente, se tem algum problema, se tem algum sangramento, tá maluco? Faz uma porra de um papel higiênico preto, para ficar bonito pendurado na vitrine, e aí simplesmente fala o quê? Não, olha que luxuoso, black is beautiful, né? Super pau, é único, é ousado, é aquilo, e esquece que está falando de uma campanha a partir de um slogan da década de 50/60 dos Estados Unidos, que dialoga diretamente com a maioria da população brasileira. Nós, pessoas pretas, 54% de autodeclarados no Brasil. E aí a Personal manda eu pegar meu orgulho e enfiar onde? Né? Isso aqui é um vídeo, tá? É uma campanha publicitária de uma marca de sabão em pó. E esse vídeo ganhou um prêmio lindo de da publicidade mais racista do mundo dos últimos tempos. E aí eu vou encenar para vocês
o que acontece no vídeo? Simplesmente tem um homem, um rapaz negro, todo sujinho de tinta. Aquela coisa bem feita, sabe? Todo respingadinho de tinta. E aí tem uma moça asiática, né, de origens asiáticas, assim, na máquina de lavar e parece que ele está prestando serviço na casa dela. Aí ele chega, olha para ela, acha ela bonita. Aí ele dá um sorrisinho, ela vira e chama ele. Aí ele, rapidamente, acha que ganhei, né? Quando ele chega perto, ela pega ele e joga dentro da máquina de lavar. Aí nisso que ela joga dentro da máquina de lavar, ela pega o sabão em pó, super, ultra, plus, magnífico, e joga dentro da máquina de lavar. E aí sai ele limpinho. E quando a gente fala, Nina, mas isso é na China, a China tem um mercado próprio, eles estão um pouco se lixando para o resto do mundo, não dá. Não dá hoje para dialogar apenas pensando localmente. Você pensa local para impactar global. A gente age localmente e busca similaridades regionalmente e globalmente. Não adianta pensar que uma propaganda dessa vai atingir as pessoas e não vai ser propagada em outros lugares. E não vai comunicar o que deve comunicar positivamente. E aí, quando a gente fala que essa revolução, sim, ela é tecnológica, mas ela é cada vez mais humana, porque ela precisa desses seres humanos, diversos em suas similaridades, diversos em suas origens, diversos em suas cores e etnicidades, diversos em suas identidades de gênero, mas diversos principalmente em seus propósitos, para que a gente consiga construir uma rede de comunicação e alavancar, sim, esse produto, alavancar, sim, essa empresa. Com verdade. Por quê? Com fake news a gente não consegue. E aí, voltando à carreira da Nina, né, quando eu mostro essa foto, eu pergunto, e na nossa cabeça, quem seria a pessoa gestora de projeto desse time? Nunca seria o pontinho preto bonito que está aqui no meio da foto, né? A gente ia pensar que é o John ou o David. Essa é uma foto de uma implementação internacional de um time que eu tinha mais ou menos 60 pessoas sob a minha gestão. A gente estava implementando o sistema para 5 países. E a gente trabalhava com 3 línguas como principais no projeto, inglês, espanhol e português. E essas pessoas eram consultoras dentro do time que eu gerenciava. E era nesse momento em que eu não sentia que a minha filosofia e o propósito que a gente tentava trabalhar se conectava com o que a gente queria comunicar para a empresa, comunicar com o mercado. Porque a todo momento a Nina tinha que ser questionada se o inglês dela era o melhor, tinha que ser questionada se realmente as certificações internacionais que ela tinha eram válidas ou não. Ela tinha que ser questionada se ela tinha idade de ser gestora de um time de maioria branca acima de 40 anos. E aí, dentro da minha timeline, eu tive um burnout em 2013, onde eu comecei a me questionar se realmente a tecnologia era para mim, se realmente a tecnologia queria se comunicar com todas as pessoas, se realmente a tecnologia ela tinha esse poder de comunicar diferentes propósitos e diferentes realidades, quando eu simplesmente falei, parei. Fui morar nos Estados Unidos, no Brooklyn. Naquela época, eu falo que eu tive a pior ideia, que foi chorar em dólar, né? A pessoa não tem que ter burnout e ir chorar no Brooklyn. A pessoa tinha que ir negócio de psicólogo, né? Psiquiatra, mas não. A pessoa achava que o quê? Queria morar no Brooklyn, em Bed-Stuy, onde roda o Everybody Hates Chris. Eu achava que eu tinha que morar lá naquele bairro porque eu ia morar no gueto, no Bronx, no Brooklyn, onde todo mundo ia se conectar comigo, com a minha verdade, porque eu seria pertencente àquele espaço. Como a gente fala nos Estados Unidos, bullshit, besteira. Porque
o que eu tinha de propósito e o que eu tenho de realidade, ela também é plausível em qualquer campo, em qualquer lugar que eu queira trabalhar, em qualquer área que eu queira me conectar. Eu apenas preciso criar os meus espaços de pertencimento junto a empresas e pessoas que queiram estar lá. Esse aqui é um evento chamado da IBDI, com 50 maiores executivos de gestão de projetos do Brasil. Foi num resort. E aí você vê a diferença da Nina, lá no início da carreira sofrida, né, com a Nina no palco. Onde a Nina começa a perceber que eu não preciso ser aquilo que eu não sou. Eu não preciso comprovar a caminhada que eu já caminhei e o que eu ainda tenho para caminhar. Só por conta da necessidade do outro de provar que eu não deveria estar naquele espaço. E aí, quando a gente começa a se conectar com a verdade, com um propósito real, verdadeiro, porque não adianta sermos Betina e comunicar aquilo que a gente não vivencia, a gente começa a se conectar com as diferenças. A gente começa a ser empáticos e empáticas. Mas isso só advém a partir da diversidade. A diversidade, ela traz, sim, maior engajamento e maior, sim, lucratividade para as empresas. Não é a Nina que fala, né? Estudos da McKinsey de 2017 comprovam que empresas com maior diversidade étnico-racial lucram 33% a mais. Empresas com maior diversidade de gênero lucram 21% a mais. E isso não é porque é bacana, é legal trabalhar com pessoas pretas ou com mulheres. É porque pessoas diferentes pensam diferentes e conseguem chegar em diferentes soluções. E conseguem chegar àquela aqui. E conseguem chegar em diferentes soluções, mas também conseguem se comunicar com públicos diferentes, com diferentes verdades. E aí, sim, um público com uma maioria, né, que tem a voz, que aí uma mulher pode falar, cara, tá uma merda essa porra de 8 de março no McDonald's. Tá uma merda essa bagaça na personal falando de preto, de enfiar o orgulho negro no rabo. Não rola. Não rola. Por quê? Aí nós estamos conectados, a gente experimenta menos. A gente tem uma validação interna. Sabe essas coisas de MVP, de metodologias ágeis, que todo mundo, de Lean Startup, Design Thinking, que todo mundo adora de falar? Que tem que validar, que tem que experimentar, que tem que pivotar. A gente pivota menos. A gente é muito mais inovador quando a gente tem uma riqueza de realidades dentro de casa. E aí a maior diversidade diminui o número de experimentação do mercado e traz maior agilidade, otimiza os nossos processos. Não é a Nina que fala. Tem ex-CEOs por aí falando sobre isso também. E aí, quando a gente não consegue entender e se comunicar com essas diferenças, não consegue entender e se comunicar com Ninas e afins, né, com esses profissionais que estão, sim, passando por muitas vezes por questões que vão para além do save que ele vai dar para a empresa, para além da tecnologia que ele vai estar se especializando, a gente começa a falar, espera aí, eu não tenho a mínima necessidade de trabalhar numa empresa que não tem o propósito que eu tenho conectado com a minha filosofia de vida. Se eu sei que a minha diferença você não quer incluir, eu não preciso comprar de você. Eu não preciso pedir inclusão na sua empresa. Eu vou me organizar. Então, hoje nós temos movimentos como o Pink Money, que circulam 300 bilhões de reais na economia brasileira. 300 bilhões de reais. E se esse público fala, vai falar que mulher só gosta de cueca? Esquece, você não tem o meu dinheiro. Se esse público, que é 54% da população brasileira, nós afro-brasileiros, que é 2 em cada 3 desempregados do país, que é a maioria de microempreendedores do país, que movimenta 1,7 trilhão de reais na economia brasileira, diz, não, vou passar.
Não, eu reconheço a minha similaridade, eu reconheço as minhas necessidades e eu sei que a sua inclusão é falsa, porque você quer sair na revista Exame ganhando prêmio. Você quer sair no Great Place to Work ganhando prêmio. Mas na hora que eu vou conversar com a minha gestora, que é preta, tá todo mundo perguntando se o inglês dela é bom. Tá todo mundo questionando qual a certificação que ela tirou. Então, como que a gente entende? E aí sim faz o retorno do propósito, da filosofia do autoconhecimento, se conecta com pessoas, grupos, empresas que também estão mediante aquilo, se organiza, cria redes com outros grupos, diferentes sim, mas que possuem propósitos similares, e aí a gente move para tal transformação digital, para tal mudança que a gente precisa. E aí nós somos cada vez mais inovadores, intraempreendedores e também empreendedores nas nossas empresas. E aí a gente consegue expandir o nosso campo de visão e de escuta para trazer inovação verdadeira e não Silicon Valley to be, way to be, sabe? E não receita de bolo de inclusão que não inclui, que não dá voz, que não dá vez. Como que a gente consegue pegar o que está dito, porque já está tudo dito, tudo isso e números que eu sempre trago nas palestras, está tudo dito. Como que a gente põe em prática? E aí está acabando o meu tempo, né? E falando rapidamente do porquê hoje eu sou CEO do movimento Black Money, né? Esse movimento que é um hub de inovação para a conexão de necessidades da população negra, que não é nicho, é uma maioria, e é uma maioria que está ávida a produzir e está ávida a ter realmente representatividade nos espaços e que paga 30% a mais por um produto que tem uma identidade negra, por exemplo. Se isso não é mercado, eu não sei o que, que é. Só que não adianta quem for vender ou quem for trabalhar com esse público, por exemplo, não ter verdade no propósito, né? Então, o Movimento Black Money hoje trabalha com educação. Nós damos curso de marketing digital, nós damos curso de programação básica em Python, mais modelagem de negócios com design thinking, sim, com metodologia by Nina Silva, sim, porque estamos aqui para isso. Nós temos canais, nossas redes de comunicação, porque é para além da criação, da conexão, é valorização das nossas origens, que isso nos foi negado. Nós temos o hub de conexão de networking, que é o Start Black Up, onde nós temos eventos que conectamos essas empresas que muitas vezes acham que não tem profissional capacitado. Ah, mas eu queria um negro na minha empresa, CTO, Nina. Você não quer ser CTO da minha empresa? Não dá para a Nina ser CTO da empresa de todo mundo. É o que eu falo, gente. Desculpa, eu já sou CEO da minha. Não dá para eu ser CTO da sua empresa. Mas existem várias outras Ninas e estamos galgando e pavimentando o caminho para existirem várias outras Ninas. Mas como que a gente conecta essas empresas com eventos? Com happy hours, do jeito que eles estão acostumados a fazer, e levando profissionais pretos nesses lugares e conectando, e criando cadeia de suprimento, e fazendo com que nós, a partir das desigualdades, criemos oportunidades. A partir das nossas verdades, dos nossos propósitos, criemos pontes para conectarmos com as diferenças, sim, mas para alavancarmos e transformarmos realmente o que precisa ser transformado. Vou passar, porque já acabou meu tempo. E já me desligaram? Aqui. E aí as pessoas me perguntam, lembra da pergunta inicial, como que a Nina foi parar no Wikipédia? Premiação entre 6 pessoas da tecnologia, mentes da tecnologia, a partir do Omelete TV e The Enemy, junto com Santos Dumont. Eu fiquei toda bobinha, tá? Sou mentora de jovens e profissionais negros e não negros, porque aí a gente começa a trabalhar em cima da especificidade. A Nina está aqui enquanto profissional de tecnologia, não enquanto profissional de diversidade. Então, a gente precisa criar e organizar o nosso mindset para isso, para entender que nós podemos, sim, ter referências, ter uma mulher referência em
IoT, ponto. Não é mulher referência a IoT. É uma pessoa referência a IoT. E essa referência é uma mulher. Ops, e ainda é preta? Nossa, nem sabia disso. Então, como que a gente cria esses laços? Né? Já fui eleita pela Exame em não sei o quê, 10 maiores executivas do país, IT Media, 18 mulheres de tecnologia a ser seguidas no mundo, junto com a Beyoncé, gente. Fiquei toda bobinha. Junto com a Beyoncé. Tem noção o que é junto com a Beyoncé? Né? Eu não tava nem aí pro resto das premiações. Gente, eu tô junto com a Beyoncé. Você acha que eu mandei um WhatsApp para ela? Mentira, não tem WhatsApp da Beyoncé. Né? Tava aí, colega. Dá um print na tela. Mas, enfim, né, uma das 14 líderes mais influentes do Brasil, e aí Revista Época, Exame, Harvard Business Review, e alguns outros milhões de lugares. Né, fui nomeada, vou passar isso, sou speaker de alguns grandes palcos, não sei trabalhar com esse negócio de dividir a atenção, tenho problema com isso. Eu confesso que eu tenho problema com isso. Né? E ano passado fui nomeada uma das 100 pessoas mais influentes, afrodescendentes mais influentes do mundo. E esse ano, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. E agora vocês podem aplaudir. É para mim também, é para mim também, é para mim também. Obrigada, obrigada. Obrigada. Porque a gente lida com propósito, sim, mesmo sendo aquela palavrinha, sabe, molde on do LinkedIn. Quem realmente tem propósito, quem realmente tem o que se move e que está atento às oportunidades do mercado, lida com propósito, sim. Porque a gente se conecta. A gente não tem mais necessidade de pedir inclusão, de pedir licença em lugar nenhum. A gente sabe, aqui nós temos pessoas de tudo que é área que vocês possam imaginar. Quem olha assim acha que é tudo artista, né? Pessoal colorido? Não. É negócio de dono de empresa, dono de banco. É negócio de dono de, né, de publicidade, produtora de publicidade. É negócio de dono de empreiteira. Né? Porque a gente trabalha com negócio de empoderamento. E é um empoderamento real. Isso aqui foi no Inova Brave, 30 de novembro do ano passado. Aí você ali, ó. É você também ali. Né? Onde, sim, existem pessoas não negras nessa foto que estavam lá para se conectar e dialogar com esse ecossistema com empatia, com intencionalidade. Porque a gente não adianta fazer a musa bonita, a Beyoncé do rolê, né? Se, na verdade, a gente não for louco e transgressor e transgressora no que a gente faz. Muitas vezes, né, a gente fala para uma plateia que não teria a representatividade que eu tenho aqui hoje. Né, de ter tantas pessoas pretas podendo me ouvir. Eu fico muito feliz de 9 dessas pessoas foram contrapartida que eu pedi para estar palestrando aqui, porque nenhum lugar que eu vou sozinha. Todo lugar que eu vou, minimamente, tem um navio negreiro inteiro atrás de mim, comigo. Então, nenhum lugar que eu pisei, Nova York, Europa e qualquer uma dessas merdas que eu continuo pisando, porque ainda é necessário, eu estou sozinha, porque ainda tem um legado inteiro a ser construído. E a gente dança da maneira que a gente consegue dançar, a gente vai para o lado errado muitas vezes. A gente tenta se conectar com quem a gente acha que é certo, mas o que é certo nesse mundo? O que é certo? Ganhar R$1 milhão em 3 anos, igual a Betina fez? Ou construir um legado a partir da maioria, a partir da empatia, a partir da necessidade humana que nós temos nessa transformação tecnológica. Queria agradecer muito, muito a atenção de vocês. Muito obrigada.